Salve, salve! Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Muito obrigado mesmo a você que sempre deixa o seu like, o seu comentário, você que compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. É muito importante. Assim, nós podemos continuar fazendo o nosso trabalho defendendo a democracia, combatendo as fake news, falando da vida política, da vida pública, porque tudo isso, qualquer ação de todos os políticos, seja em Brasília, Curitiba, em qualquer cidade, afeta diretamente a vida de todos os brasileiros, a sua, a minha, nossas vidas. Então compartilhe, é assim que nós vamos participando e conhecendo, sabendo quem está com o povo brasileiro, quem está contra o povo brasileiro. Por isso, convido você, permaneça comigo, vamos ouvir já o que aconteceu ontem. Dois fatos, dois acontecimentos extremamente importantes em Brasília, né? Primeiro, o ministro Flávio Dino sambou na cara dos bolsominions, dos deputados bolsonaristas ontem. E a marcha do povo brasileiro em Brasília. Dois acontecimentos que preencheram a pauta de todos os noticiários das redes sociais, da imprensa de modo geral. Já vamos voltar a falar sobre isso, mas mais uma vez, você que ainda não se inscreveu, por acaso, acione embaixo o sininho, se inscreva e também compartilhe, comente. É muito importante a sua participação no nosso canal. Jefferson Tramontim segue a visão. Olha, gente, ontem em Brasília foi um dia de muito foco, de muita concentração. Primeiro, mais de 3.200 prefeitos estiveram em Brasília ouvindo o governo federal e também colocando as suas reclamações, as suas reivindicações. Um momento extremamente importante. Foram recebidos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, porque o presidente Lula está se recuperando em casa de uma pneumonia, mas o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu, está aí, mais de 3.200. Você sabe que no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios e 3.200 prefeitos, em torno disso, estiveram ontem em Brasília. Claro que todos foram recebidos pelos ministros, por todos os ministros do governo federal, especialmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e que expôs os avanços que já estão ocorrendo e que vai beneficiar diretamente você que está em casa, você munícipe, você cidadão brasileiro, dos 5.500 municípios. E, claro, é o prefeito que responde pelas principais demandas, pelas principais reivindicações, pelas principais reclamações, carências, dificuldades, porque tudo acontece nas cidades. O Brasil hoje, que é um país gigantesco, que está com mais de 95% da sua população vivendo nas cidades, e é nas cidades que acontece a vida de cada dia de todos os cidadãos. E a quem você recorre diretamente é o prefeito, é a Câmara de Vereadores. Por isso, tem uma importância muito grande a Federação dos Municípios e essa marcha que esteve em Brasília. E o vice-presidente Geraldo Alckmin disse exatamente o seguinte: olha, não estão aqui somente prefeitos, aqui estão o povo brasileiro. Por isso ele disse que esse movimento ontem, essa reunião dos prefeitos com o governo federal, é, na verdade, uma reunião do povo brasileiro, é a marcha do povo, porque os prefeitos estão ali representando a população, homens, mulheres, trabalhadores, empresários, pequenos, médios e grandes, estudantes, enfim, a nação brasileira, todos os munícipes, todos os cidadãos. Foi um encontro extremamente importante, porque foi a oportunidade que os prefeitos tiveram de levar as suas reivindicações, de fazer os seus contatos, de negociar, de conversar diretamente as suas demandas com os ministros e também de ouvir do governo federal o que está acontecendo a favor dos municípios, a favor das cidades. Ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin destacou algumas ações que já foram faladas, divulgadas pela imprensa de modo geral, mas disse que uma das questões muito importantes, que já avançou, que há anos, quando eu fui prefeito, não era ICMS, era ICM. Era 20% aos municípios e 80% dos recursos ficavam com os estados. Depois da Constituição de 1988, isso mudou e agora acontece o ICMS. O vice-presidente Geraldo Alckmin também destacou que passou-se de 20% para 25% a arrecadação do ICMS. Aumentou a base, virou ICMS. Os impostos federais, telecomunicações, energia e combustíveis passaram a integrar o ICM e que ganhou com isso foi o povo.
disse Geraldo Alckmin. Destacou também a ação na educação e saúde. Alckmin relembrou os avanços que o presidente Lula já trouxe com menos de 90 dias de governo, né? Disse o seguinte, que já aumentou o percentual da merenda escolar, né? E falou que a prioridade é o ensino infantil. Hoje ainda existe 350 mil crianças fora da escola que estão com idade entre 4 e 5 anos, que estão fora da escola. Então, é um desafio para os prefeitos, para o governo federal, para o governo estadual, e disse, né, que isso é prioridade, e o governo Lula já está aumentando os recursos para a área da educação. Aumentou a merenda escolar, enfim, atualizou, deu um aumento também no piso dos professores, né? Isso é extremamente importante. Na área da saúde ainda, o Geraldo Alckmin destacou que o ministério que mais recebeu recursos foi a saúde, com 22 milhões a mais, informou, e que vai ser bem mais atendido será o município no atendimento primário, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ainda destacou que o foco do governo Lula é zerar as filas do Sistema Único da Saúde, além de promover campanhas da vacinação. Foram pactuados 600 milhões com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, né, que é uma questão extremamente importante. Política pública se faz com dinheiro, que se faz com recurso, e é isso que o governo federal tem feito, repassado milhões e milhões para as diversas áreas, na área da infraestrutura, na área das rodovias, na área da saúde, da educação, na área da moradia, né? Lembrou o Geraldo Alckmin que o governo Lula já retomou o programa Minha Casa Minha Vida, reinaugurou, trazendo geração de emprego e também na realização do sonho da casa própria ao povo dos municípios. O problema é hoje emprego, e construção civil é emprego rápido, afirmou o vice-presidente. Chamou atenção para o orçamento ínfimo deixado por Bolsonaro de 82 milhões, que agora saltou para 10 bilhões de reais. A meta é fazer 2 milhões de casas e apartamentos ainda esse ano. São 2 milhões de empregos diretos e 6 milhões de empregos indiretos. Veja que é importante, então, o programa do Minha Casa Minha Vida. Sobre o Bolsa Família, Geraldo Alckmin destacou a novidade do programa, que vai atuar como instrumento de superação da fome. O pagamento de R$ 150 para famílias a mais por criança, né, de 0 a 6 anos que estão na escola. Tudo isso está dentro de outras ações, outros programas, no Programa Geral do Combate à Fome, a Fome Zero, né? Falou ainda que o governo vem fazendo um esforço, né, de diálogo com toda a sociedade, já chamou os secretários de Finanças da Fazenda de cada estado, e a maioria dos secretários estaduais dos 27 estados estão concordando, apoiando a reforma fiscal, a reforma tributária, e vai ser uma pauta importante na Câmara Federal, no Senado, e é uma das questões extremamente importantes que vão trazer desenvolvimento econômico e social para o país. Geraldo Alckmin disse que o modelo de reforma tributária poderá avançar com diálogo entre os entes federativos, ou seja, governo federal, governo estadual e municípios. Tem municípios em que a renda per capita é de quase R$ 1.000 por pessoa. Entretanto, tem municípios, né, que a renda per capita por pessoa por mês é de R$ 30. Então veja que diferenças, a desigualdade nesse país é muito grande. Não é possível você taxar, tributar, gerar imposto, tudo igual para quem ganha 10 salários mínimos, para quem ganha até 1 salário mínimo, ou para quem ganha acima de 20 salários mínimos. Então, é preciso fazer uma justiça fiscal, e é por isso que o governo federal está empenhado, negociando com as bancadas, com os deputados, porque tudo isso, né, depende da aprovação da Câmara Federal, depende da aprovação do Senado. Por isso é muito importante a capacidade de diálogo do governo federal com a Câmara, com os 504 deputados, e vocês sabem muito bem que, infelizmente, nós temos lá uma oposição que não está interessada no desenvolvimento do país, na igualdade das pessoas, na melhoria da vida das pessoas. Está interessada apenas em prejudicar o governo Lula, porque o seu candidato era o Bolsonaro, que perdeu, que fugiu e que está respondendo um monte de processo por improbidade administrativa, por irregularidade, por uma série de suspeitas de
de roubo, de desvio de dinheiro, de uso indevido de dinheiro, abuso de poder nas eleições, enfim. Mas vocês estão acompanhando, vocês sabem o que Bolsonaro espera pela frente. Então, infelizmente, é um Congresso que o Brasil tem, que elegeu, né, que o presidente Lula, inclusive, tem falado que ele vai respeitar todos, independente de quem votou no A e B, de quem era o seu candidato, em que partido está. O presidente Lula tem a obrigação de desenvolver, de administrar, de gerir o governo, né, de governar o país para os 220 milhões de brasileiros. Então, essa reunião dos governadores, aliás, dos prefeitos em Brasília, foi uma reunião extremamente importante, produtiva, né? E que foi um fato relevante que vai trazer resultados diretamente para a sua vida que está aí, né, nos diversos rincões desse país, né? Mas ainda ontem, né? Ainda ontem nós tivemos, né, uma outra situação, né, em Brasília, que chamou a atenção também das redes sociais, dos blogs, dos portais de notícias, dos jornais, da imprensa, da grande imprensa, enfim, do Brasil inteiro. Foi a audiência, o depoimento, né, com a presença do ministro Flávio Dino na Câmara Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. A estratégia dos deputados bolsonaristas foi de fazer um paredão, né, já na primeira fila das cadeiras, para tentar intimidar o ministro Flávio Dino nos seus atrevimentos, né, nas suas provocações. É isso que ele sabe fazer, né? Diversos deputados, né, que recém chegaram à Câmara Federal, tentando se aparecer no cenário nacional, começam, né, com diversas artimanhas, né, buscando holofotes para se aparecer no cenário político, se aparecer nas redes sociais, para lacrar na internet, para lacrar nas redes sociais. Essa, na verdade, é a grande intenção, é o pano de fundo de muitos deputados bolsonaristas, deputados do PL. Mas, né, a história, né, o resultado dessa audiência, dessa reunião ontem, né, que durou mais de 4 horas na Câmara Federal, foi bem diferente, né? Quem jantou, quem passou o papo, quem deu uma aula de Constituição, quem lacrou, na verdade, até mesmo nos canais de comunicação que fazem oposição ao governo federal, né, concordou que o ministro Flávio Dino deu uma aula, deu um show, foi sensacional, né? Deu respostas educadas, fundamentadas, se dirigiu sempre aos mais provocadores, né, dos deputados, né, mais provocadores, aqueles que são chamados de chupetinha, aqueles que são chamados de filhotes do Bolsonaro, aqueles que são chamados lá, são apelidos que esses deputados filhotinhos que chegaram na Câmara Federal, que tentam lacrar todas as formas, buscar o holofote, são os apelidos, né, que eles recebem e que estão recebendo dos próprios colegas. Aliás, o Nicolas Ferreira se auto-intitulou, né, se autodenominou-se de Nicole, né? Vocês lembram todos, né, o dia da peruca, e ele virou deputado da peruca. Então, o ministro Flávio Dino ontem mostrou, né, em diversos momentos a sua integridade, um homem que conhece a lei, um homem que respeita a Constituição, um homem que não tem uma vírgula, né? Um ministro que está no lugar certo, na hora certa, que tem uma capacidade, que tem uma história, é ex-juiz, né? Coordenou diversos tribunais, tem uma experiência longa do magistrado, foi governador por 2 vezes, eleito, inclusive, com mais de 70% da população, né? 2 vezes governador, agora, na última eleição, se elegeu senador, né? Está licenciado, né? Foi convidado pelo Lula para ser ministro da Justiça. Se tem alguém que está no lugar certo, fazendo um bom trabalho, é o ministro Flávio Dino. Respondeu à altura, né? Não caiu nas provocações, mas soube dizer a verdade e colocar os bolsonaristas no lugar. Veja, por exemplo, a resposta que ele dá a ministra, aliás, a deputada esposa do Sérgio Moro, a Rosângela Moro, quando ela critica, né,
Primeiro, o Dino dizia o seguinte: horda de alimárias. Se referindo ao acontecimento do dia 8 de janeiro, o ministro chama atenção, né, e diz: é minha obrigação como brasileiro e como os tantos policiais sérios que enfrentaram aquelas hordas de alimárias, era enfrentar aquilo e fisicamente se necessário. O ministro está se referindo, né, àqueles vândalos criminalistas que cometeram crime, golpistas, fascistas, né? E ele dá um adjetivo, hordas de animais. O que significa isso? Animais irracionais, né? E realmente o que nós vimos, que o Brasil viu, infelizmente, nesse dia 8 de janeiro, aquela balbúrdia, um atentado à democracia, aos três poderes, né? Destruindo tudo, só pode ser chamados de animais irracionais, né? Uma outra resposta, né, que ficou lacrada também nas redes sociais, né, foi em relação ao deputado André Fernandes, todos eles do PL, bolsonaristas, né, que se elegeram graças ao abuso de poder financeiro do governo Bolsonaro, usado eleitoralmente. Ele dizia o seguinte: olha, o deputado André Fernandes, você disse que eu tenho 277 processos e você pesquisou isso num site chamado Jus Brasil. Aí ele diz o seguinte: olha, explicou para o deputado o que é o Jus Brasil, né? É uma revista que não tem fundamentação científica e que ela faz a lista. Se você colocar o seu CPF o seu nome nessa lista, vai aparecer muito mais que isso, porque ela relaciona, identifica todas as vezes que você busca um acesso, por exemplo, a um ministério, à justiça, a um tribunal, todas as vezes que você vai ter qualquer tipo de relacionamento, não é processo. Se você faz uma inscrição, por exemplo, num concurso, né? Se você vai de testemunha, por exemplo, numa ação judicial, essa revista, esse site de busca, vai aparecer o seu nome. Então, o ministro diz: olha, essa história eu tenho que contar para os meus alunos, porque também o ministro Flávio Dino já é professor, né, universitário, já tem mais de 20 anos, né, de experiência em sala de aula, e ele diz o seguinte, né: a essas alturas, dizer que, com base no Jus Brasil, que responde 277 processos, se insere no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos isso. Eu sei que você não acredita que a Terra é plana, porque nós sabemos que os bolsonaristas defenderam a tese puxada pelo Jair Bolsonaro que a Terra é plana. Quer dizer, são absurdos, né, que ultrapassam a imaginação de qualquer ser humano. Então, a gente poderia ficar falando aqui, né, a tarde toda. Respondeu, né, quando foi questionado por que o ministro foi sem segurança da justiça na favela Maré, no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. O ministro disse o seguinte: olha, vocês políticos muitas vezes vão às favelas, às periferias, aos territórios, né, da marginalidade só em época da eleição. Eu não, eu vou sempre que for convidado e quantas vezes for necessário, e sempre quero estar conhecendo as comunidades independentes e, obviamente, né, que ele tomou todos os cuidados constitucionais, comunicou todas as polícias, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia do município do Rio de Janeiro, e foi lá abertamente conversando com toda a comunidade, com os dirigentes, né, com as ONGs, com as associações de moradores do Complexo da Maré, que é uma favela que tem alto risco de violência, né, mas os bolsonaristas já levantaram o questionamento dizendo que o ministro Flávio Dino só conseguiu entrar na favela do Complexo Maré porque tinha ligações com o comando da gangue dos criminosos, né, do PCC. Então, poderíamos ficar aqui falando mais 10, 15 minutos, né, sobre as diversas respostas que Flávio Dino deu ontem, todas elas à altura, com uma elegância, com fundamentação, mostrando as provas, colocando no lugar, né, os bolsonaristas, os deputados do PL, né, não caindo na provocação, tentaram de todas as formas tirar, né, o bom senso, o equilíbrio do ministro Flávio Dino, mas quem caiu no desequilíbrio, quem começou a gritar, quebrar microfones, atacar, xingar, foram os deputados bolsonaristas. Aliás, faz parte da estirpe, né, dessa gente
que infelizmente são deputados que estão lá, não sei como que se elegeram, não sei como é que tem gente que defende esse tipo de político, né, de deputados, né, infelizmente se elegeram, né, muitas vezes enganando a população através das redes sociais, criando toda uma narrativa mentirosa, falaciosa, homofóbica, enfim, com todos os tipos de preconceitos, infelizmente se elegeram dessa forma, enganando a população, e agora são representantes, queira ou não, são representantes do seu estado, de cada estado, né, onde se elegeram. Então, Flávio Dino está de parabéns. Eu espero que as ações do ministro Flávio Dino realmente atinjam e melhorem a vida de todos os brasileiros. Fique conosco, curta o nosso vídeo, compartilhe e deixe seu comentário se você concorda com a nossa opinião. E até o próximo vídeo.